Ó, boa tarde a todos. Depois eu passo para vocês direitinho a nominata da mesa. E a gente vai começar com as perguntas. Eu vou pedir para vocês sempre identificarem com nome e veículo. Lorena. Opa, assim que sair o link eu mando. Obrigada. Boa tarde, ministro, pessoal. Sayonara Moreno, da Rádio Nacional. Ministro, já que foi conversado também nesse plano de ações aí sobre segurança pública, foi citada a questão do diálogo com estados e municípios, eu queria saber se o senhor... A gente sabe que o governador da Bahia, Jerônimo, estava aqui agora no evento, se o senhor aproveitou alguma oportunidade de conversar com ele a respeito do estado da Bahia, está naquela lista do Fórum Nacional do Fórum de Segurança Pública, né, sobre a questão da violência. A Bahia está lá 4 primeiras cidades, né, como as mais violentas do país, também a 12ª capital, Salvador. Eu queria saber se isso foi conversado com o governador. Obrigada. Nós temos uma preocupação muito especial com esses indicadores, porque a política de segurança pública que o presidente determinou, ela é para todos os brasileiros e brasileiras, mas, sobretudo, ela busca mobilizar os recursos federais e as forças federais em alguns temas prioritários, entre os quais este. Nós temos, infelizmente, nos anos mais recentes, um fortalecimento das facções criminosas. Isso levou ao fortalecimento também de indicadores de violência em vários estados e várias cidades, e esse é o sentido da priorização que nós fizemos em 2 eixos que são muito importantes. O primeiro, essa antecipação na liberação do Fundo Nacional de Segurança Pública. É um esforço que nós estamos fazendo para que o dinheiro existente seja bem gasto. Hoje, os estados têm nas suas mãos, do Fundo Nacional de Segurança Pública, aproximadamente 2 bilhões de reais, dinheiro que já existe, disponível para os estados. Hoje, o presidente autorizou que nós iniciemos o repasse dos recursos relativos a 2023. Então, a esses 2 bilhões, nós vamos somar mais 1 bilhão, portanto, os estados terão, a partir dessa autorização do presidente, 3 bilhões de reais para comprar viatura, para comprar armamento, para fazer políticas focadas em relação aos indicadores de violência. Isso vale, claro, para a Bahia. E menciono também as políticas que se referem aos municípios. No caso do PRONASSE, lançado anteriormente pelo presidente Lula, nós temos um foco nas 163 cidades que concentram metade das mortes violentas no Brasil, entre as quais essas cidades que a senhora aludiu e outras tantas de todos os estados brasileiros que estão recebendo já prioritariamente esses investimentos. Então, hoje, por exemplo, o edital para projetos culturais, que foi lançado, que é uma política preventiva, ele é direcionado aos 163 municípios. No exame do edital do programa Escola Segura, nós priorizamos os municípios que estão na lista dos 163. Nós estamos agora comprando, nesse 2º semestre, mais 500 viaturas policiais, além das 300 que nós compramos. Essas 500 viaturas irão prioritariamente para onde? Para os municípios do PRONASSE, onde há os maiores indicadores de violência. Porque o nosso objetivo é reduzir os indicadores nessas 163 cidades, que são prioritárias, entre as quais, claro, as cidades da Bahia. Bom dia, ministro. Bom dia, secretário. Zé Paula Ferreira, do Estadão. Eu queria perguntar para o senhor em relação ao programa de recompra, né? Não aparece como se fosse uma obrigatoriedade de haver essa devolução dos fuzis. Por que que o governo não colocou como algo obrigatório, né? Se isso atende ao apelo das indústrias, né, de armas? E como que vai ser feito o controle dessas medidas de indução?
para que eles devolvam, né, as armas. Porque, como a gente viu, tem um número muito grande dessas armas em circulação. E o segundo ponto que eu queria perguntar é em relação à transferência de competência do Comando do Exército para a Polícia Federal. A gente sabe que no início do ano já foi aberto o recadastramento, mas eu queria entender ainda em que pé está essa transferência de competência, como que isso vai ser feito na prática. Nós temos uma política relativa a armas que é construída em fases. Nós fizemos, no dia 1º de janeiro, uma espécie de freio de arrumação. Foi aquele primeiro decreto que o presidente assinou na posse, para garantir que houvesse a interrupção de um mercado irracional. Na segunda fase, tivemos o recadastramento visando superar um problema, qual seja a dualidade de sistema de registro. Nós tínhamos o Sinarme e o Sigma. O recadastramento permitiu que nós migrássemos, e essa é uma atividade permanente, registros que estavam exclusivamente no Sigma para o Sinarme. Essa foi a segunda fase. A terceira fase é esse decreto de hoje, em que nós estamos fixando regras daqui para frente. E nós estamos adotando medidas de alto impacto. Em primeiro lugar, a redução do número de armas, redução do número de munições para CACs e também cidadãos em geral. Em segundo lugar, regras para clubes de tiro, ampliação da fiscalização em relação à loja de armas e clubes de tiro, por exemplo, e nós estamos também voltando conceitos que haviam sido revogados por decretos, sobretudo no que se refere às pistolas .40 e 9 milímetros, que por conta das suas potências, por conta das suas capacidades lesivas, voltaram a partir da assinatura do presidente Lula para serem armas de uso restrito. A próxima etapa será exatamente a transição do modelo antigo, que foi reprovado pelo Supremo, e desse novo modelo que foi hoje aprovado. Essa transição envolve, em primeiro lugar, um prazo para que haja uma migração progressiva de algumas competências do Exército para a Polícia Federal, mediante acordo de cooperação. Isso se refere, sobretudo, à cooperação, à fiscalização de CACs, de lojas, etc. Esse prazo dessa transição, no que se refere à migração de atribuições, previsto de 180 dias. Então, em 180 dias, haverá uma migração, não total, mas parcial, de atribuições do Exército para a Polícia Federal. Na transição também, nós debatemos longamente o que fazer com o acervo ou arsenal já disponível. E havia dois caminhos possíveis em debate durante esses longos meses. O primeiro era um caminho mais coercitivo, o outro um caminho mais dissuasório, um caminho mais do convencimento. E nesse momento, veja, eu friso nesse momento, porque nenhuma política pública é imutável, pelo contrário. Nesse momento, a avaliação que nós fizemos foi de que nós íamos percorrer esse caminho da dissuasão, mediante incentivos econômicos, no caso, o programa de recompra. E a dificuldade para a manutenção dessas armas. Por exemplo, nós encurtamos os registros. Os registros eram de 10 anos, nós encurtamos para 5 e 3 anos. Para quê? Para sinalizar que ter uma arma é um ônus, sob permanente fiscalização. E, claro, a próxima etapa é o programa de recompra. Poderemos, no futuro, avaliar caminhos mais coercitivos? Sim, claro. A depender de quê? Dos indicadores de violência. Então, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, daqui a 10 meses, daqui a 1 ano, vamos sentar novamente e ver essa nova política de armas, que foi fixada hoje, no dia 21 de julho, produziu os resultados que nós esperamos, sim ou não? Se, eventualmente, houver pontos críticos, aí nós vamos progressivamente acelerando essa transição. Esse foi o arbitramento político que foi feito nesse momento. E não por pressão da indústria, porque o tema da indústria, nesse momento, é vender mais arma. Nós estamos fechando esse caminho. Havia um pleito dos que já têm arma.
daqueles que já, sob o pálio da legislação anterior, conseguiram comprar, contra a nossa opinião, claro. E nós optamos por esse caminho progressivo nesse momento. Oi, ministro, boa tarde. Natália aqui, ministro. Natália, do SBT. Ministro, ainda sobre o programa de recompra, o decreto já vai trazer essas regras do programa ou depois vem um outro decreto informando, por exemplo, quem for devolver vai ser indenizado em qual valor, qual é o valor que vocês estão pensando, o que vai estar sendo discutido, e quem ficar com a arma e essa arma acabar sendo objeto de algum crime, poderá ser responsabilizado de forma diferente do que já vinha acontecendo quando essa arma acaba nas mãos erradas? É claro que a parte criminal, nesse momento, nós não mexemos, então, quem abusar ou quem eventualmente portar uma arma sem os requisitos está cometendo os crimes tipificados na Lei 10.826, nós não mexemos nisso. Quanto ao programa de recompra, é uma previsão do decreto, tem um artigo dedicado ao programa de recompra, e esse artigo diz que caberá ao ministro da Justiça regular o programa de recompra. Então, está aqui o secretário Tadeu, a secretária Michele, nós vamos trabalhar agora nessa portaria do programa de recompra, como a senhora aponta, ou seja, fixando mais ou menos valores para que seja atrativa essa recompra, e ao realizarmos a recompra, possamos destinar às polícias, ou às guardas municipais, dependendo da lei. Então, é uma forma também de fortalecer a capacidade de resposta das polícias mediante a destinação dessas armas. O programa de recompra será aprovado e instituído ainda nesse ano de 2023. Boa tarde, ministro. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Duas questões, uma mais técnica, é a questão do registro das armas. Eu queria entender bem. O registro de todas as armas de CAC, civis, o que for, tem que passar agora pela Polícia Federal. É feito pela Polícia Federal, né? E a fiscalização dos CACs, que hoje ainda está com o Exército, a ideia é que seja passado aos poucos para a Polícia Federal também, né? Nós estamos unificando os sistemas, ou seja, o SINARME é obrigatório, portanto, o SINARME gerido pela Polícia Federal, sem prejuízo da existência do SIGMA. Então, as armas, por exemplo, de uso militar, dos militares, tem o SIGMA, das Forças Auxiliares, tem o SIGMA, mas é obrigatório também a comunicação desses sistemas, e o SINARME é o sistema gerido pela Polícia Federal. Em relação aos CACs, é exatamente isso, ou seja, nós teremos ao longo desses 180 dias a migração dos registros e a migração da fiscalização relativa a CACs. Essa foi a decisão do presidente Lula. Tá. E a minha segunda pergunta é em relação ao plano para a Amazônia. Além da criação desses postos, né, eu queria saber se tem mais, e dos recursos, tem mais alguma coisa, se tem alguma previsão, por exemplo, da atuação, de uma nova forma de atuação do Exército na região. Nós estamos conversando com o ministro Múcio como intensificar essa parceria. Fizemos agora essa intensificação no que se refere ao tema Yanomami, porque na Constituição, no artigo 20, existe uma autorização para que as Forças Armadas atuem nas faixas de fronteira. Faixa de fronteira, hoje, à luz da Constituição, é entendido como uma faixa de 150 quilômetros da fronteira para dentro do território nacional. Um dos temas que está em debate é, na Amazônia, ampliar a faixa de fronteira. O ministro Múcio defende essa tese. Ontem conversamos com o presidente da República. Vamos agora, nessa próxima etapa, provavelmente, debater esse tema, porque é uma forma de você, ao ampliar na Amazônia, você ampliar o papel subsidiário das Forças Armadas. Estamos trabalhando também num decreto de parceria, Justiça-Defesa, aí eu me refiro a fora de faixas de fronteira, e, sobretudo, a integração com os estados. O que tem de mais importante no AMAS é a instalação de 34 bases integradas, ou seja, polícias federais e polícias estaduais, sendo 28 bases terrestres, 6 bases fluviais e 2 centros de comando. Um centro de cooperação policial internacional liderado pela Polícia Federal, com a presença da PRF, da Força Nacional
nessa atuação e convite para as polícias dos países da Amazônia. Então, sob coordenação da Polícia Federal, é de fato um centro de cooperação pan-amazônico que ultrapassa o território brasileiro, e também o outro centro de comando, aí da Força Nacional, das Operações Ambientais, ambos sediados em Manaus, comandando, nesse caso, as nossas forças que estão nos 9 estados. A nossa expectativa é de que essas 34 bases signifiquem a mobilização de 6.000 policiais federais e estaduais que estarão permanentemente nos vários pontos do território da Amazônia, garantindo presença, porque, como as estatísticas mostram, houve uma mudança quantitativa e qualitativa para pior da criminalidade na Amazônia brasileira. O ministro Múcio ontem especulou a ideia de 250 quilômetros na Amazônia, e isso permitiria uma atuação mais alta das Forças Armadas. Mas é um tema, como o presidente Lula acentuou, não foi o primeiro passo, porque nós já havíamos lançado o PRONASSE, hoje um passo importante, porque é um conjunto amplo de medidas, que envolve mais de 3 bilhões de reais, hoje, 2 bilhões do AMAS, mais 1 bilhão de fundo nacional, mais 170 milhões de escolas, mais compra de 500 viaturas. Nós estamos falando hoje mais ou menos de um evento de 3 bilhões e 500 milhões de reais, portanto, um passo expressivo. Agora, nós vamos dar próximos passos e, provavelmente, esse tema das faixas de fronteira entrará nessa próxima etapa, mediante, claro, a proposta do Ministério da Defesa. Nós estamos apenas acompanhando e vemos com simpatia essa ideia trazida pelo ministro Múcio. Opa, ministro, boa tarde aos secretários também. Sou o Caio Peixoto, da Agência Estado, e eu queria saber 2 coisas. Primeiro, qual que é o orçamento que o programa de recompra vai ter, se isso já está acertado, e qual que é a meta de recompra. E se o cara que comprou o limite de armas que tinha na realidade que é até hoje, se depois desse decreto ele vai precisar devolver, ele vai precisar se desfazer, qual que vai ser a situação? Na verdade, nós não previmos essa obrigatoriedade de devolução. Como disse há pouco, nós optamos por um caminho progressivo e de persuasão ou dissuasão, de convencimento. Podemos mudar isso mais adiante, dependendo da realidade, mas não haverá essa obrigatoriedade. Então, por exemplo, alguém que tinha 30 armas e agora tem um limite de 12, significa dizer que ele não poderá mais comprar nenhuma arma para frente. Então, vamos imaginar que a pessoa tenha 20. Ah, mas meu limite era 30. Sim, era. E ele não poderá, desculpe, ele não poderá chegar ao limite anterior de 30. Ele vai permanecer com as 20 que ele tinha. O programa de recompra será estudado agora pelo secretário Tadeu, para que nós possamos alocar os recursos necessários. Deverá ser algo em torno, inicialmente, de 100 milhões de reais, mas nós estamos estudando isso ainda. E topar fazer o licenciamento com mais frequência, como está no decreto, etc., ele pode continuar com as 30? Sim, ele continuará com as 30 armas, nesse momento. E depois vamos ver. Agora, ele não poderá adquirir mais e nenhuma outra pessoa vai poder chegar a 30 armas. Então, nós estamos organizando daqui para frente esse mercado. Boa tarde, ministro. Vitor Correia, do Correio Brasiliense. Tenho 2 dúvidas pontuais ainda em relação à questão do decreto das armas. A primeira é sobre o funcionamento dos clubes de tiro. Eu queria entender um pouco melhor sobre a lógica, né, nas mudanças que esse decreto traz. E também se há algum tipo de fiscalização específica para isso, que está sendo planejada, né, para esses estabelecimentos no futuro. E a segunda é em relação à Polícia Federal, né, que vai pegar essa atribuição de fiscalização das armas do Exército gradualmente, como o senhor falou. Gostaria de saber como que vai ser esse processo de adaptação, se o senhor tiver mais detalhes já, e se há previsão de reforço do quadro das polícias ou reforço da estrutura para contemplar essa nova demanda.
Nós estamos mostrando na prática que nem sempre você precisa ampliar estruturas ou recursos para obter melhores resultados. Você precisa, na verdade, direcionar para prioridades. Então, nós tivemos recentemente a autorização de 200 novos policiais federais. O doutor Andrei, também o doutor Fernando, estão pleiteando que isso se torne algo anual, também em relação à Polícia Penal, enfim. O presidente, como eu disse, ele ratificou, tem hoje muita compreensão da importância da presença federal na segurança. Então, com esse efetivo que o doutor Andrei dispõe, é plenamente possível assumir essa parcela de competências. O prazo de 180 dias serve também para isto. É uma organização do Exército, mas também uma organização interna da Polícia Federal. E aí, sim, quando nós concluirmos a transição, afirmo a todas e todos, cidadãos e cidadãs do nosso país, que nós vamos ampliar e muito a fiscalização sobre clubes de tiro e a fiscalização sobre CACs. Isso, inclusive, é uma determinação do Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque, infelizmente, como qualquer atividade humana, existem os bons e existem os maus. E o que aconteceu, obrigado, o que aconteceu em relação aos CACs e aos clubes de tiro, que tem muita atividade ilegal, disfarçada, nesse conjunto. Ou seja, existem, na sua imensa maioria, clubes de tiro sérios, que funcionam de acordo com a lei, mas as polícias já identificaram, e as senhoras e os senhores acompanham, dezenas de clubes de tiros que funcionam como fachadas, por exemplo, para tráfico de armas. Então, precisa ampliar a fiscalização. E essa é uma das determinações contidas no decreto. Boa tarde, Mariana Holanda da Folha, ministro. Eu queria fazer duas perguntinhas mais técnicas. Então, já que o fuzil não vai precisar ser entregue agora, o CAC ele vai poder ter o fuzil e não vai poder usar, ou ele vai poder usar o fuzil? E confirmar se tudo relacionado com os CACs vai ficar com a PF mesmo, se não vai ter... O que vai ficar com o Exército ainda, se for ter alguma coisa? Obrigada. O detalhamento dessa migração será feito nesse acordo de cooperação, mas o destino, a meta, é essa migração integral de tudo que se refere a CACs para a Polícia Federal. E em relação aos arsenais já existentes, eu até li esses dias uma ideia de que eles foram dispensados de devolver. Não é que eles foram dispensados de devolver, eles nunca tiveram que devolver, como se nós estivéssemos dispensando uma obrigatoriedade pré-existente. Essa obrigatoriedade nunca existiu, nós poderíamos ter criado ou não, optamos nesse momento de não criar. E por isso o decreto prevê que as armas adquiridas no regime jurídico anterior, ao permanecerem com essas pessoas, elas terão, por exemplo, o direito de comprar munição para estas armas, mas segundo os novos quantitativos, e não os quantitativos antigos. E eles terão que cumprir todas as novas exigências, por exemplo, encurtamento do prazo de registro. Então, corroborando o que eu disse muitas vezes durante a transição, não há um direito adquirido. Na verdade, é um arbitramento político de uma transição progressiva. Nessa transição, alguém que comprou um fuzil terá que se adaptar no que se refere à quantidade de munições, ele terá que se adaptar no que se refere ao encurtamento do registro, mas ele poderá manter esse fuzil, ele não poderá comprar outro. E também, se a senhora ou outra pessoa presente resolver virar CAC, lamento informar que a senhora não vai comprar um fuzil, a não ser que a senhora seja atiradora esportiva nível 3 e a senhora vá para uma Olimpíada. Gente, nós vamos para a última pergunta aqui, por favor. Olá, boa tarde, ministro, secretários, diretor. Só reforçando um pouco a pergunta da colega, que é o Vladimir, da TV Globo, só reforçando um pouco a pergunta da colega, ao final desse período de transição, de migração das competências para a Polícia Federal, o que ficará com o Exército? Que já é possível dizer o que ficará sob a fiscalização e a responsabilidade do Exército? Em primeiro lugar, todos os aspectos atinentes às armas das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, isto permanecerá lá. Também o Sigma, no que se refere a essas armas.
o registro dessas armas e toda a fiscalização que se refere à indústria, comércio exterior, eu diria, de modo simplificador, como se o atacado ficasse com o Exército. Indústria, fabricação, exportação, importação, produtos controlados. Se pode tal arma, se não pode, explosivos e assim sucessivamente. Isso, a nossa proposta é que fique com o Exército. E migra para a Polícia Federal exatamente a fiscalização e o registro e a fiscalização sobre CACs e também sobre clubes de tiro e pontos de venda de um modo geral. Ministro, a gente vai abrir para uma ultimazinha aqui, de verdade, agora. Obrigado. Daniel Aidado, Estadão, muito obrigado. É só que o senhor não pôde falar, ministro, sobre o pacote dos crimes contra a democracia, né? Esse projeto de lei. E tem duas questões que eu queria fazer rápidas, se eu pudesse falar. Que juristas veem um valor apenas simbólico, né, nessas medidas de aumento de pena, e alguns chamam isso de populismo penal. E a legislação já facilita que o réu primário não fique preso, né, nem metade da pena. Assim, como é que o senhor vê as críticas a esse tipo de aumento de pena e como que esse pacote pode ter um efeito prático preventivo de fato? E outra dúvida é só se o senhor tem esperança de que esse projeto possa ainda servir para julgar os golpistas de 8 de janeiro e os agressores do ministro Moraes. Certamente que não, porque a lei penal, nesse caso, não retroage. Então, como todos sabemos, ela só retroage quando é em benefício do acusado. Então, não há nenhum tipo de efeito retroativo. E em relação às críticas, que são bastante conhecidas, bastante antigas, eu diria, eu classifico aqueles que chamam de populismo penal o aumento de pena como populistas, porque, na verdade, estão simplificando algo que me parece muito evidente, e simplificam visando ganhar simpatia como se fossem garantistas lutando contra o punitivismo, e não se trata disso. As senhoras e os senhores, todos os brasileiros e brasileiras, lembram que no dia 7 de janeiro nós tínhamos quartéis sitiados, havia bloqueio de estradas, todas as semanas ameaças de colapso nos serviços públicos no Brasil. O que mudou no dia 9 de janeiro? A força estatal. Então é falsa a ideia de que a força estatal não é preventiva. É claro que ela é preventiva. Tão preventiva que nunca mais fecharam estrada no Brasil. Tanto a força estatal é preventiva que nunca mais sitiaram um quartel no Brasil. Então, quando você tem firmeza proporcional à gravidade das condutas ilegais, isso está certo e previne, sim. Há uma crítica que dirá assim: transformar crimes em escolas como crime hediondo não resolve nada. Quando há um ciclo de impunidade, há o estímulo ao cometimento de crimes. E impunidade não significa apenas a ausência de julgamento. Também a miríade de benefícios constitui uma forma de impunidade. Então, sim, a firmeza estatal proporcional, ela é dissuasória, ela é preventiva. E mais, a força estatal é também reparatória para as vítimas, que é um dever do Estado. Se o Estado não provê às vítimas a certeza de uma resposta proporcional, ele está desencantando ou desesperançando as vítimas de violência e suas famílias. Isto vale para a transformação de crimes em escola em crime hediondo. Qual é o regime que nós temos até hoje? E que nós estamos pretendendo mudar com esse projeto de lei, esperamos que seja aprovado na Câmara e do Senado. Se o crime é cometido contra um aluno de 11 anos, é crime hediondo, por conta da idade, menor de 14. Se a vítima tiver 15 anos, não é crime hediondo. O aluno tiver 15 anos, deixa de ser. Isto tem lógica? Do ponto de vista do destinatário da norma? Claro que não. Então, nós estamos corrigindo isso. E, ao mesmo tempo,
em relação ao Estado Democrático de Direito, vale o mesmo raciocínio. Nós estamos individualizando, com o juízo de proporcionalidade, a gravidade das condutas, a partir da terrível experiência do 8 de janeiro. Uma coisa é, o cidadão veio e depredou o Congresso. Isso é grave. Outra coisa, um cidadão financiou a depredação do Congresso. Isto é mais grave do ponto de vista axiológico, valorativo. E nós, por isso, criamos figuras penais que agravam a pena de quem financia. Financia e se esconde. E nós também tratamos da situação de funcionários públicos. Tem que perder o cargo. Civis e militares que se envolverem em golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado ou atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Esse é o sentido desses projetos. Não temos a ilusão, nós aqui todos, sobretudo eu e o Tadeu, já estamos quase que no Estatuto do Idoso. Nós não temos ilusões de que a lei sozinha resolve o problema da violência do Brasil, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não cogitamos disso. É igual colocar uma grade, câmera e alarme em casa. Impede o crime patrimonial? Não, mas dificulta. Esse é o papel das leis que, de modo tópico, nós não somos punitivistas, mas nós respeitamos as vítimas. Nós respeitamos as famílias das crianças e dos adolescentes. Qual é o bem mais precioso para nós, todos, que somos pais, avós, tios, primos? É a educação das nossas crianças. Então, o valor fundamental desse bem da vida, ou seja, proteger as escolas, é tão alto que justifica que no patamar mais alto quanto possível haja reprovação estatal. É uma infração penal de menor potencial ofensivo entrar numa escola e matar uma criança? Não, é um crime hediondo. E por isso nós estamos propondo isto, essa medida. Portanto, não é populismo penal nem é ilusão, mas é proporcionalidade à vista da gravidade material dessas condutas, e isto vale também para o tema do Estado Democrático de Direito. Há um outro projeto que facilita a reparação do dano. Aí sim, neste caso, pode haver a aplicação para os eventos do dia 8 de janeiro, porque é uma norma processual penal, que aí tem efeito imediato. Ou seja, se o Congresso aprovar, quando aprovar, porque são dois projetos, esse outro visa agilizar a reparação de danos. E aí vai dar novos poderes ao juiz para prender bens à luz das pessoas que financiaram, que organizaram, citaram, e com isso reparar os danos causados, tanto os danos patrimoniais como os danos morais difusos que foram causados por essas condutas. Então, o projeto que aumenta a pena ou que fixa caráter hediondo do crime nas escolas não retroage. Impossível. Não atinge fatos pretéritos. A norma processual penal aí pode ter um efeito futuro, se quando o Congresso aprovar. Ok, gente, muito obrigada. Obrigada, ministro. Agora a SECOM vai oferecer um almoço a todas as senhoras e senhores. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Sextou.